esse carinho para a gente, né? E quero agradecer aqui, né, a presença de todos vocês, a presença do professor Zeno, por favor, professor, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Salva de palmas para ele. Quero agradecer aqui a presença do pastor Jesus. O senhor quer vir aqui um pouquinho, por favor? Né? Dá uma palavrinha aqui, né? O senhor também trabalha na associação dos aposentados, né? O senhor é médico lá, né? Quem é sócio da associação dos aposentados? O professor, o doutor Jesus, o pastor, né? Está lá. Quero agradecer aqui a presença da dona Francisca, a esposa, a mãe, né, do nosso prefeito Franklin. E quero agradecer também aqui a presença de uma pessoa muito maravilhosa, o Guilherme. Guilherme, conta para todo mundo te conhecer. Ele é voluntário aqui na roda de conversa com o psicólogo, né? E quem gosta, né? E quero aqui convidar então a nossa palestrante, a psicóloga Marli Galvão. Nossa, né? Eu falo que somos prima, né? Porque eu também sou Galvão, né? Gente forte. Dizem que a gente é ruim também, viu? É, né? Já ouviu falar? Já. Mas a gente é forte, merece forte. Isso aí. Então eu quero aqui pedir para o pastor Jesus, né? Dar uma palavrinha aqui, né? Nesse momento aqui de conscientização da violência contra o idoso, né? O senhor possa abençoar esse pessoal aqui, né? Boa tarde a todos. A gente está alegre porque tem uma instituição como os idosos que se preocupa, não, em ministrar-nos, às vezes temas como este que vai ser ministrado, preocupação com a saúde, com os cuidados de uma pessoa que passa aí dos 60 anos. Então, temos que aprender, às vezes, a comer, temos que aprender a fazer exercícios, temos que cuidar, às vezes, da própria família, e principalmente de nosso corpo. Ele se alimenta, osso é templo do Espírito Santo. Esse templo tem que estar bem limpo, curado, tratado. Mas o que acontece? Você coloca, digamos, um lixo, uma barata, qualquer coisa, você vai engolindo, depois esse corpo vai sofrendo. Tá? Então temos a preocupação com a comida que a gente tem que comer, porque muita gente está sofrendo por causa disso. É só mudar, às vezes, um alimento que vai fazer bem para o seu organismo. Vamos saber, por exemplo, o pão. Não? O pão, quando sai do forno, está bem gostoso, maravilhoso. Mas sabe que já nos 80 anos, teve uma praga que se espalhou pelo mundo inteiro, que pegou trigo, e o trigo que o povo comia faltava em vários lugares do mundo. Você ia na padaria, de manhã o pão era um preço, à tarde era outro preço, outro preço. Aí teve um cientista que ganhou, inclusive, o prêmio Nobel por causa disso. Ele modificou a genética do trigo. Resultado: hoje temos trigo apontado. Mas essa modificação causa inflamação no ser humano. Como
trigo não é aconselhável. Por mais cheiroso, gostoso que seja, não é. Então tem muita gente que está às vezes com dor de cabeça que não passa. Eu falo assim, você tem condição de largar esse pão, essa farinha? Se a pessoa compra, certamente, uma semana depois, e aí, como está a dor de cabeça? Graças a Deus. Você está comendo pão? Não como. Tem outro pão de quinoa, não é comum, mas tem. Uma delícia, mais saudável. Agora, da América do Norte, do Sul, para todos os países permitiam essa modificação desse trigo, a gente fica sofrendo. Você coloca barata, qualquer coisa no seu corpo, fica sofrendo. Mas os italianos, por exemplo, não permitiram essa modificação. Se você for para a Itália, maiores comedores de pizza que seria um veneno, não é. Todo mundo magrinho, sem barriga, nada. Porque o trigo não é modificado, é o trigo da época de Jesus. Mas o trigo que a gente come no América do Sul, inclusive nos Estados Unidos, todo mundo barrigudo, doente, com bengala, pressão alta, diabetes, não dá. Tem que cuidar o tempo do Espírito Santo que é você. Tem que saber escolher. Se a gente cuidar certamente, vamos ter mais saúde, mais vida. Vamos a apresentar-nos um diante do Senhor. Vamos orar, você cuidou do tempo do Espírito Santo. Entra a gozar do reino de Deus. Isso é para você. Então precisamos cuidar. Tá bom? Então eu vou orar por vocês para que seamos abençoados com a palestra. Deus maravilhoso e eterno, te adoro por tudo, Pai querido. Agradecemos o santo e glorioso nome. Te adoramos, Deus eterno, porque nos dás. Pai celestial, muito obrigado pela vida que tu nos dás. Deus amado, abençoa cada vida que está aqui presente, pela vida que eles conseguiram ter até agora, e por os anos que ainda virão, Senhor. Derrama de tua graça, do teu poder, que tu ofereces milagres, maravilhas, Deus eterno, fortalecendo fisicamente o corpo espiritual. Te adoro, Deus maravilhoso, eterno, por esta tarde. Abençoa, Senhor, a palestra que te dei, derrama de tua graça, do teu poder, de tua bênção sobre este grupo, bendosos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Obrigada pelas suas palavras, né? Eu quero aqui dizer para vocês que a Dalva Berta, a nossa secretária, manda um abraço para vocês. Ela está na correria, vocês podem ter certeza. A Dalva, no estando aqui, ela está correndo atrás de alguma coisa para a gente, tá bom? Então, ela manda esse abraço para vocês, tá? E eu vou passar aqui a palavra do professor e a nossa amada Dona Francisca. Você pode falar? Quer falar um pouquinho? Mas a gente agradece, viu? E leva o nosso abraço ao prefeito. Agradecemos, né? Tudo que ele tem feito aqui, o olhar que ele está tendo. Gente, parece que está tudo bagunçado, né? Mas para melhorar tem que bagunçar, né? Há quanto tempo a gente vinha nos perrengues, né? Então, se Deus quiser, em agosto, tudo vai estar lindo, tá bom? Leva o nosso abraço para ele. Professor Zeno, uma palavrinha? Boa tarde. Os cumprimentos, Francisco, Maria, pastor, também a vocês todos. É sempre um prazer estar aqui, em qualquer lugar, para falar com pessoas que já viveram uma boa parte da vida. E nesse sentido, eu queria bem rapidinho lembrar um lado não bom, um lado muito bom. A palestra vai ser sobre vivência, assunto, então eu queria relatar primeiro uma coisa não boa, logicamente sem dizer as pessoas se mantendo. Uma família, uma mãe, uma criança pequena, a mãe drogada, a criança pequena mesmo, ficou
20 anos já. E a avó cuidando sozinha dele, ele sendo crescido, essa situação. E a avó, algo que vai ser feito. E ela pediu socorro. Eu não aguento mais. Pediu socorro. Não conselho, a gente fala da vida, e de alguma forma a gente conseguiu cuidar. Coloque-se no lugar dessa mamãe, essa vovó melhor, essa vovó convivendo sozinha na casa com uma pessoa, um jovem que desde a agressão física, mais a agressão verbal, xingação, de nomes e tudo, esse problema não chegou. E a gente conseguiu, graças a Deus, a questão de mês e meio, 2 mais ou menos, encaminhar justamente essa situação. A gente nunca está livre, nada é uma cidade, vivemos dos nossos pratos. Aliás, apenas uma vez, uma média de 4 a 6 por mês. Hoje mesmo não recebi uma denúncia. Está registrado, não tem como procedimento para isso. E o lado bom? Ontem eu estive com a minha esposa numa loja, atrás depois da final de contas, e ela estava conversando nesse espaço com uma senhora, uma loja dentro de casa, praticamente. De repente aparece uma senhora no fundo e aqui estava atendendo uma nova lá, está a minha mãe. Essa mamãe tem 95 anos. 95 anos e começou a falar da vida dela. Ela estava saindo da cozinha, ela estava fazendo a comida. Estava fazendo a comida para a filha e para outra pessoa que mora com ele. E quando ela começou a falar da felicidade dela, porque filhos, netos, a visita, meu filho que mora em São Paulo, lá na casa, uma vez por semana, ele presta contato. E ele chora, conversou comigo, e ela começou a derramar lágrimas. E a filha que está aí do lado também ia chorar. E eu falei, puxa vida, parabéns por esse relacionamento bonito, e continue assim. Eu estou trazendo esses lados opostos exatamente, esperando que só coisas boas aconteçam na vida de vocês. O passado. Mas dá para fazer alguma coisa no passado, né? Não o que você fez. Mas se você hoje diz que eu errei no passado, a primeira coisa que tem que fazer é perdoar-se porque você me jogou. Perdoe-se. Não adianta ver o passado. Segundo lugar, se alguém me feriu, me machucou, não alimente ressentimentos. Alimentar, pensar sobre isso, não faz nada de mal para aquela pessoa que te machucou, e sim a você mesmo. Não cultive ressentimentos, faz um mal danado. Seja feliz, viva o presente, como se fosse o último dia de sua vida. Levantou de manhã, sol, chuva no quarto, senta na cama, hoje é o último dia, como se fosse um mais tempo. Mas viva com alegria, enfrente as dificuldades, com todas as limitações. Verdade, tem? Mas acredite na vida. Você construiu uma história, continua construindo, a gente está falando há pouco com um casal, corria atrás, não sabe, migração alemã, italiana, e como construir esse momento, especialmente na sua história. Continue com a sua história. Bom? Perdoe-se. Não cultive o sentimento. Viva o presente. O futuro. Grande parte.
Obrigada. Bom, vou falar boa tarde para vocês de novo. Boa tarde. Tem umas carinhas aqui que eu lembro do ano passado, a memória tá boa, mas tem umas que eu não lembro, não. Quem me viu aqui no CC do ano passado? Larga a mão. Eu lembro. Vocês gostaram, né? Vocês voltaram, né? E quem não me viu, né? Que me está me conhecendo pela primeira vez, eu vou me apresentar então. Eu me chamo Marli Galvão, eu sou psicóloga, sou especialista na área do envelhecimento, né? Que nós chamamos de gerontologia. Só trabalho há mais de 15 anos com os meus queridos 60 mais. Então, tudo que o professor trouxe aqui sobre violência, sobre questões familiares, ao longo destes 15 anos, trabalhando com o público 60 mais, eu já atendi de tudo que vocês possam imaginar, tá? Já fiz atendimentos domiciliares para a pessoa idosa que estava em sofrimento, em violação de direitos, violência física, psicológica, emocional e morando, juro por Deus, eu não uso o nome de Deus em vão, junto com os ratos e ratazanas. Aonde, Marli? Em Valinhos? Em Valinhos eu nunca atuei, está sendo a primeira vez, né, desde o ano passado, que eu venho exercer o meu trabalho como psicóloga e gerontóloga em Valinhos. Esses 15 anos de experiência na área vem de Campinas, onde eu fui conselheira do idoso lá, atendi nas políticas públicas lá, tanto família, idosos, já fui coordenadora de instituições de longa permanência para idosos, crio oficinas para serviços de convivência do idoso, como o CCI aqui, faço atividade para os idosos nos bairros, que chama Bairros em Movimentos, Mentes Ativa, Coração Saudável, Alma Leve. Então, trabalhar no envelhecimento, trabalhar com o público 60 mais, é algo que, além de ser o meu ganha-pão, graças a Deus, com muita honestidade, muito estudo por trás, é algo que eu aprendo todos os dias com vocês. Não são vocês que aprendem comigo, eu aprendo com vocês também. E essa jornada de trabalho com o público me fez cada vez mais estudar, me aperfeiçoar e olhar para o ser humano como um ser que nós, como o Dr. Jesus falou, nós não somos só esse ser físico, só essa matéria, só esse corpo aqui, esse templo sagrado que Deus nos presenteou para a gente estar vivendo essa existência terrena aqui. Nós somos um ser psíquico, nós somos um ser psicológico, nós somos um ser emocional, nós somos um ser humano energético, nós somos um ser humano físico, sim, a gente precisa cuidar do nosso físico, mas se a gente não cuidar do nosso emocional, se a gente não cuidar daquilo que o professor Zeno falou, ficar guardando coisas do passado, ficar lembrando, chega às vezes na clínica, para mim, né, nos atendimentos da clínica, pessoas que chegam lá com seus 70 anos, que bom, para fazer terapia, para conversar comigo, enfim. Eu estou ressentida. Com o que, Dona Maria? Dona Maria, não estou inventando, tá? Quando eu era adolescente, a minha prima falou que o meu cabelo era feio. Quantos anos a prima e a senhora tinham? A gente tinha uns 14, 13 anos cada uma. Eu falei, a senhora está carregando esse cabelo feio até agora? 50, 60 anos carregando cabelo feio, que a prima lá, 2 crianças, falou que ela tinha o cabelo feio. Dona Maria toma jeito. Não. Comigo ela não vai me falar do cabelo feio, que a senhora está, vamos limpar isso aí do seu coração. Isso é um ressentimento, isso é uma mágoa. A vida passou, ela casou, a prima casou, tudo, a vida andou para todo mundo e ela ainda está com aquilo no coração dela. Isso faz mal para quem? Para a prima? Para ela. E aí ela não consegue ver que o cabelo dela está maravilhoso, que ela já cortou, que ela já pintou, que o cabelo já cresceu.
vai mexendo com células nossas. Eu não sou médica, mas o doutor está aqui, sabe disso. Vai mexendo com células nossas que não são boas e nos causam doenças ruins. Porque é ressentimento, é mágoa. Então tem que limpar. E o que tudo isso tem a ver com o meu tema hoje, né? Porque se vocês não me parar, vai dar 10 horas da noite, vai estar falando aqui. Que a pessoa gosta de falar. Vocês podem ver que o tema é o Julho Violeta, sim. Por quê? Desde 2006, este movimento acontece de forma internacional para olharmos para as situações de violências que as pessoas idosas sofrem, né? Então começou lá fora e depois, né, a ONU trouxe este momento de conscientização para todo o mundo. Então, dia 15 de junho é o Dia Internacional de Conscientização contra a Violência à Pessoa Idosa, certo? Isso é discutido, e se não é discutido, se não é falado, como o CCI está fazendo aqui, né, os lugares por aí precisam acordar e falar sobre isso. Mas, além de falar sobre as violências, eu quero trazer uma reflexão para vocês hoje sobre as violências que os 60 mais sofrem externamente, mas aquelas que começam dentro de nós. Porque é fácil a gente identificar quando uma pessoa é violenta com a gente, não é fácil? Se eu der um tapa aqui no senhor, dá licença, vai vir no chão, na quarta não. Dei um tapa ali, eu estou sendo violenta com ele. Estou brincando, mas é uma violência. Nossa, ó, violência física. Se eu falo, nossa, como você está feio, que roupa é essa? Psicológica, eu estou mexendo com o emocional dele, eu estou falando que ele é feio. Mexe com o emocional, não é? A gente é ser humano, a gente sente. Então, quando o outro faz isso comigo, é fácil eu identificar, ó, está fazendo violência contra ele. E quando essas violências começam dentro de nós? Então, hoje, eu desejo do fundo do meu coração e da minha alma, eu preparei, né, esse trabalho, estou aqui voluntariamente, a pedido, né, a convite da Marisa, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração por este trabalho aqui no CCI, porque por já ter trabalhado muitos anos no CCI, lá em Campinas, eu sei o quanto é de responsabilidade você estar na linha de frente, porque ela é linha de frente, certo? Tem toda uma gestão por trás, tem uma secretaria, tem uma diretoria, tem as pessoas que auxiliam, mas quem está na linha de frente é ela. E eu venho aqui com muita honra e agradecendo, Marisa, o seu convite, por respeito a todos vocês, 60 mais aqui, por respeito aos funcionários desse CCI, por respeito à gestão pública que está cada vez mais melhorando o trabalho com a pessoa idosa aqui em Valinhos, e isso é necessário. Os idosos precisam ser vistos, precisam ser enxergados, não só os idosos que conseguem vir aqui até o CCI, graças a Deus, mas milhares de idosos que estão por aí nos bairros, que não conseguem ter acesso, que não conseguem ter o carinho, que não conseguem fazer as atividades que hoje vocês fazem aqui no CCI. Então é por respeito a todos esses idosos de Valinhos, por respeito a Marisa pelo excelente trabalho dela, e por respeito a vocês, porque eu desejo que hoje vocês saiam daqui com um pouquinho de reflexão sobre as violências, mas não só violências que o externo, que o outro acomete em vocês, mas muitas vezes na violência que nós mesmos, e eu vou falar nós, já pensando na Marlene 60 mais daqui a uns anos, nas violências que às vezes a gente comete com a gente mesmo sem perceber, tá? Então, eu quero começar com essa reflexão aqui. O que você deseja para você nos próximos anos? O que vocês desejam para vocês nos próximos anos? Eu desejo para mim, nos próximos anos, que eu tenha muita saúde e sabedoria para continuar cada vez mais executando o meu trabalho com o público 60 mais. Porque eu acho que eu vim com essa missão aqui no planeta Terra. O que você deseja para si nos próximos anos? Já que eu te bati, agora eu vou pedir para você, o que você deseja para você nos próximos anos? Uma coisinha
só. Guilherme. Guilherme. Conta pra nós. Tranquilidade, paz. Tranquilidade, paz. Ótimo, obrigada, Guilherme. Você está muito quietinha. O que você deseja para você? Ela é tímida, ela me contaram, por isso que eu vim aqui. Psicólogo, né? A mente. O que você deseja para você, seu nome? Eu desejo A Miliana deseja saúde. Você, o que você deseja para você? saúde, paz, tranquilidade e bem-estar. Bem-estar. Muitos de nós desejamos muitas coisas para nós, saúde, paz, né? Então me responda. Se vocês, eu sei que cada um de vocês ficaram pensando coisinhas aí também, né? Não dá para passar o microfone para todo mundo. Se você deseja tudo isso para o seu futuro, como você está se tratando, né? Como você está tratando a pessoa que será você daqui a 5 anos? Você deseja paz, né? Ele deseja paz, mas se ele está brigando com todo mundo, daqui a 5 anos ele vai ter paz? Eu desejo saúde, mas se ela se matar no pãozinho, como é que é aquela carne gordurosa que a gente gosta do porquinho, lá como é que chama? Na panceta, ela vai ter saúde? Reflitam, como você está tratando a pessoa que será você daqui a 5 anos? Eu quero paz, mas eu chego assim, ó, chutando o cachorro. Mas eu quero paz. Eu estou dirigindo, aí alguém me fecha no trânsito e fala, nossa, mas eu quero paz. Vocês entendem? Dá para refletir? Tem que pensar sobre isso. Se eu quero, eu tenho que fazer um movimento para chegar onde eu quero e não ao contrário. Isso é violência, sabia? Vocês não sabem. E o que ouvimos todos os anos? Por que eu quis trazer diferente a nossa reflexão sobre o Junho Violeta, sem fugir do tema de violência, mas por um viés diferente? Todos os anos nós ouvimos que violência contra a pessoa idosa, né? São vários. Tem a violência financeira. Alguém sabe aqui o que é a violência financeira contra a pessoa idosa? Quem fala para mim, quem esteve aqui o ano passado lembra que eu falei. Vamos ver se a memória está boa. Não é prova não, gente. Pode falar, vai repetir de ano não. O que é a violência financeira? Você está rindo, você sabe. Conta para mim. O que é a violência financeira? A violência financeira é tipo um filho, um neto, um primo, alguém querer usar seu dinheiro, né? Não sabe, né? Sem escondido, aqui, eu vou fazer, Traz o cartão, posso, senão eu não gosto mais da senhora. isso também. Águida, muito bem, Águida, mandou bem, é isso mesmo, isso é um tipo de violência financeira, né? A hora que alguém, sem a minha permissão, vai lá e pega o meu cartão, faz dívida, faz financiamento. Vô, tô querendo comprar um carro, financia pra mim, vou te pagar a parcela certinha. Será que paga, gente? Paga nada, ó, vai lá, compra com o seu CPF, tem que falar, idoso empoderado fala, né? Ai, filho, não, tem que falar, não, filho, eu trabalhei, vou ter meu carro, você também vai trabalhar e ter o seu. Ai, mas não é ser ruim com o neto, falar assim, a psicóloga veio aqui ensinar a gente a ser ruim com os netos? Não, eu vou ensinar vocês a despertar e a ensinar as pessoas que, do mesmo jeito que vocês lutaram para ter as coisas de vocês, os netos também têm que lutar, os filhos também têm que lutar. Eu vou empoderar vocês. Violência psicológica e emocional. Qual seria a violência psicológica e emocional? Quem vai contar para mim o que é? Deixa eu ver quem está. Ela lembrou de ano passado. O que é a violência psicológica e emocional? Eu tá caçando quem é. Qual o seu nome? Eu penso assim, que nós temos que ter o nosso livre
para cada um de nós ter a nossa vida. Não devemos aceitar muitas opiniões que venham nos chatear, tirar o nosso foco, tirar a nossa expectativa de vida, em todos os sentidos. Como financeiramente, depende do controle, da saúde, amizade. Quando xinga alguém, quando alguém te xinga, você fica emocionalmente fragilizado? Com certeza, não devemos permitir, porque está fora, não pode. Muito obrigada, Deus. Olha, violência psicológica. Nossa, avó, que roupa feia. Você vai sair com essa roupa aí? Psicológico. Nossa, se você não me emprestar o dinheiro para eu comprar meu carro, eu não vou vir mais aqui. É psicológico. Uma pessoa idosa, fragilizada, ela fica pensando naquilo. É psicológico, é emocional. Abandono a negligência. Aquele idoso que está lá jogado, abandonado, ninguém visita. Precisa de remédio, não tem. Precisa da alimentação correta, não tem. É uma negligência. E essa negligência, ela muitas vezes, ela não é só da família. Eu preciso falar isso estando pisando num terreno da gestão pública, mas eu preciso falar porque eu tenho responsabilidade social. Já fui conselheira do idoso, o professor Zé está aqui, sabe da nossa responsabilidade. Muitas vezes essa negligência não é só da família, é do Estado. Quando o idoso precisa de uma medicação e não tem, quando ele precisa de numa internação, numa ILPI, numa instituição de longa permanência para idosos, porque ele está sofrendo violência e ele não tem. Então nós precisamos, inclusive, estar nos conselhos, no conselho do idoso, para poder propor lá, que é o espaço onde a gente fala o que a gente precisa no município da pessoa idosa. É lá no conselho, é importante estar lá para falar: olha, a gente está precisando de atividade no bairro, olha, tem idoso lá no meu bairro abandonado, sofrendo violência, olha, porque é lá que vai pensar nas políticas públicas e levar para a gestão. Olha, senhor prefeito, a gente está precisando disso. Se vocês que são as pessoas 60 a mais não participarem desses movimentos, como que a gestão pública vai saber? Então é importante, né? Porque senão fica negligenciado. Discriminação ao idadismo. Você não pode fazer isso porque você não tem mais idade. Você não pode mais trabalhar porque você já passou dos 50 anos. Dos 60, então, nem se fala quantas pessoas sofrem, que estão bem, com condições de trabalhar e sofrem discriminação por conta da própria idade. Esses são os tipos de violência que nós escutamos, né? E existem. Eu não trouxe dados estatísticos, eu não trouxe nada disso, porque a reflexão é outra. Mas hoje eu quero trazer uma pergunta para vocês. Será que algumas vezes nós mesmos fazemos isso conosco? Como assim, Arli? Eu faço violência financeira contra mim? Eu me abandono, me negligencio? Eu cometo violência psicológica ou emocional comigo? Eu cometo discriminação e idadismo comigo? Sim. E isso também tem que ser falado numa data tão importante como o Junho Violento. A violência psicológica, né, é quando aquela pessoa chega e fala: você não consegue, você não serve para mais nada, você está horrível com essa roupa. Lembra os exemplos que eu já dei? São frases que machucam a nossa alma, machucam a nossa psique, machucam o ser, a nossa essência divina, esse ser iluminado que somos, cheio de fragilidade, cheio de erros, sim, mas a gente é um ser iluminado que Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui para crescer, para aprender, para evoluir, para ser um ser humano melhor. E ouvir isso machuca, não machuca? E o que você diz para você mesmo muitas vezes? Eu estou velho, velha demais. Eu não consigo aprender. Estou feia desse jeito. Quem nunca colocou uma roupinha? Estão tudo olhando com cara de: eu já fiz isso. Eu sei,
Nossa, como eu tô esquisita. Nossa, como eu tô feia. Eu tô feia. Aquilo que faz, né? A forma como falamos conosco influencia a nossa autoestima. Como que a gente quer que a sociedade, que o outro nos respeite, que os outros nos olhem com amor, com dignidade, com integridade, se muitas vezes a gente comete essa violência psicológica com a gente? A gente olha no espelho, em vez de agradecer, obrigada Deus, mais um dia de vida, eu estou aqui respirando, eu estou ouvindo, eu estou falando, eu estou andando, às vezes está andando, vem capenga, vai estar andando. Vai falar para quem está numa cadeira de rodas. Se às vezes andar com uma muletinha, se ela não queria sair daquela cadeira de roda e pegar a muletinha dela e ir, não tem que reclamar. Olhe para o espelho, estou respirando. Vai perguntar para alguém que está com uma bomba de oxigênio, uma bomba, não sei como é que chama aquilo lá. Doutor sabe. Vai perguntar se ele quer trocar. Está enxergando? Pergunta para alguém que vive na escuridão quanto que ele não gostaria de estar vendo o sol. Ai, está chovendo. Pergunta para alguém que não enxerga se não queria estar vendo a chuva hoje. Nós precisamos falar sobre isso, porque isso também é violência e a gente não percebe. Violência financeira. Eu cometo violência financeira comigo? Não, é só meu neto, a minha nora, o meu filho. Será? Vamos refletir? Compro coisas que eu não preciso. Vocês estão vendo a mulher lá, está contando as moedinhas, ó. Quem nunca aqui chegou no final do mês e estava lá contando as moedinhas no final do mês? E às vezes não foi ninguém que foi lá catar o dinheiro e o cartão, não, viu? Não foi neto, não foi filho, não foi nora. Foi a nossa impulsividade de sair querer comprando tudo. Às vezes é fazer dívida para agradar o outro. Você faz dívida para agradar o outro. Mas por que eu preciso agradar o outro? Às vezes eu não sei nem quanto eu ganho, nem quanto eu gasto. Aí eu sei quanto eu ganho. Eu ganho um salário mínimo porque eu sou aposentado. Ok, você sabe quanto você gasta por mês? Às vezes não sabe. Empresta dinheiro para o outro que vai fazer falta para você. É violência que você está fazendo com você mesmo. Por quê, gente? Por que eu estou falando tudo isso? Não é coisa da minha cabeça, não. É o que eu atendo. É o que eu atendo na casa, é o que eu atendo na clínica. Eu já vi avós oferecer dinheiro para filho sem o filho pedir. E não é porque estava sobrando, tinha um monte. É porque ela acha que ela tem que agradar. E às vezes ela tira dela para emprestar para o outro e depois vai fazer falta. Quando a gente respeita o nosso patrimônio, aquilo que a gente ganha, o dinheiro, isso também é amor próprio. Tem pessoas, gente, precisamos falar sobre isso. Por um exemplo, a Maria que vende guardanapo. A Maria é uma fofa. O guardanapo dela é maravilhoso, eu sei disso. Que bom que a dona Maria vende o guardanapo dela, que a dona Olga vende o avô dela, que não sei quem lá vende a natura dela, que bom. Mas será que eu preciso deixar toda a minha aposentadoria na mão da Maria, da Olga? Porque às vezes eu compro coisas que eu não preciso. Tem 500 caixinhas de sabonete lá dentro do guarda-roupa guardado. Tá de presente, eu uso, pelo amor de Deus. Aí vira um mês, né? Caiu na conta, ai, tô precisando de um sabonetinho. Não dá nada, seu guarda-roupa tá cheio de sabonetinho lá. Para de violentar você com o seu dinheiro. Use o seu dinheiro, olha, eu vou passear, eu vou comprar uma roupa nova para mim, porque eu sou bonita, porque eu sou linda, porque eu sou lindo. Agora esfriou, vou comprar um sapato
Maria está chateada, não é um problema seu porque você não comprou o Avon dela. Ela tem que procurar uma psicóloga e trabalhar por que ela está chateada quando ela escuta um não. Isso é amadurecimento. Não é? Já pensou? Marisa, eu posso vir aqui de biquíni? Aí a Marisa fala assim, não, Marisa, pelo amor de Deus, você vai dar uma palestra e tá frio. Não vou mais. É culpa da Marisa? Não. Minha psique é doida, né? Então, vamos pensar sobre isso. Negligência. Não, Marisa, só quem está lá abandonado, sem se alimentar, que está sofrendo negligência dos filhos, da nora, do neto. Eu não cometo negligência comigo. Será? Eu tenho 47 anos, o que eu me negligencio esses dias? Eu falei, presta atenção, minha filha, você fala para os outros e não está fazendo com você? 1 ano sem ir no hospital, e eu preciso. É negligência. Eu estou me negligenciando. Olha lá, faço meus exames no tempo certinho. Eu percebi essa negligência, autonegligência. Não foi meu marido que me negligenciou, não foi minha mãe, não foi o meu filho. Eu tenho um filho já adulto, 32 anos. Vocês acham que ele tem que ficar atrás de mim para eu fazer meus exames? Lógico que não, ele tem que fazer os dele. Bebo água para me hidratar, gente? Vocês bebem água? Agora? Eu falei que você está todos, mulher, precisamos conversar. Mas aí não bebe água, né? Mas aí o netinho está lá em casa, né? Filho, você tem que beber água. E vai lá com um copo de água atrás do neto. Mas não tomou 50 ml de água no dia. O rim está lá assim, ó, pelo amor de Deus. Me dá um gole de água, o seu rim está gritando. Isso é negligência. E ninguém está fazendo isso em você. É você que está fazendo. Nossa, que psicóloga chata. Só mesmo. Porque eu quero ver vocês chegar lá nos 80, 90, com o rim funcionando, com a pele bonita, com o cabelo hidratado. Porque a água, gente, a água é só água. Eu não tenho água, anda com a garrafinha do lado. Agora no frio, gente, precisamos. Os nossos órgãos precisam de água, nossos órgãos vitais. A circulação melhora quando você toma água. A sua mente e o seu cognitivo. Vocês sabiam que não tomar água deixa o cognitivo mental também com esquecimento? Por quê? O cérebro tem água lá e ele precisa estar hidratado para ele funcionar, né? Faço os meus tratamentos corretamente. Olha, o doutor Francisco deve passar, doutor Jesus, né? Deve passar lá para as pessoas 60 mais, ó, você tem que tomar esse remédio de 8 em 8 horas, por 7 dias, não pode parar de tomar. Aí, 3 dias melhorou. O que a pessoa faz? Para de tomar remédio. Isso não é uma negligência? O médico não falou que tem que tomar? Tem que tomar, porque ele estudou, ele sabe. Não, mas né, a gente para por conta. A gente cuida das emoções, fica guardando um monte de coisa do passado. Tem que cuidar das emoções, não vou ficar carregando isso, não quero me machucar. Não vou me negligenciar, não vou ficar falando que eu sou feio, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu me amo, eu me respeito. Eu sou um ser divino aqui. Se eu não cuidar de mim, quem cuidará? Vocês já pensaram sobre isso? Quem vai cuidar de mim? Se eu não for lá fazendo meus exames, ir no médico, quem vai cuidar de mim? Então a gente tem que olhar, tem que parar de se negligenciar, sabe? Violência contra a autonomia. O que é autonomia? O que é autonomia? Alguém quer falar o que é autonomia? O que seria autonomia? Isso, conseguir fazer as coisas sozinhas de acordo com o que você
resolver os problemas, decidir por si só, certo? Então vamos ver o que está escrito aqui. Quem está decidindo a sua vida hoje? Agora a gente está falando da violência contra a autonomia. Não vou porque sou velho. Isso não é mais para a minha idade. Não vou sair de casa porque eu posso atrapalhar. Namorar é coisa para jovem. Deixa para os mais novos isso aí. Já vivi o que eu tinha que viver. Mas está respirando. Mas está falando que já viveu o que tinha que viver, né? Está respirando, meu amor. Você já viveu tudo que você tinha para viver. Você está respirando. Você tem que viver. E você tem que viver da melhor maneira possível. Cuidando de você, se amando, se respeitando. Ah, não vou sair de casa porque eu posso atrapalhar. Sai com quem quer sair com você. Não tem que ficar dentro de casa. Vai para o CCI. Vai tomar um café com uma amiga. Vai no culto. Vai na igreja. Vai na missa. Vai na pracinha. Vai no grupo dos idosos no bairro se tiver. Vai entregar uma cesta básica para quem precisa. Ah, mas eu posso atrapalhar. Vai atrapalhar? Fica dentro de casa para ver se você não vai enferrujar. Fica sem mexer as pernas para você ver o nosso corpo é perfeito. Não foi feito para ficar parado, não. Tá andando? Consegue subir no ônibus, ó. Rodinha no pé e vai. Deixa para os mais novos. Deixa para os mais novos por quê? Tem coisa que dá para fazer sim, e tem que fazer. O que de fato é para deixar para os mais novos, nós vamos deixar. Mas o que é que hoje você pode fazer, mas a sua mente está limitada por crenças que nós chamamos na psicologia de crenças limitantes, que fala isso não é mais para mim. A mulher que ficou viúva, ou a mulher que se separou, por que ela não tem o direito de encontrar uma pessoa e ser feliz? Por quê? Namorar é coisa para jovem? Ter um relacionamento respeitoso, com amor? Isso é crença da cabeça. Isso é se violentar também. Porque aí não é as pessoas que estão decidindo por você. É você que está se proibindo de fazer as coisas. Quando você não quer fazer porque eu vou incomodar, às vezes ninguém te falou nada, é você. Quando eu conheço alguém, quando eu quero me arrumar, ficar bonita, passar um batom, uma maquiagem, ir lá no baile, dançar, me divertir, jogar bingo, dar risada, conhecer gente nova. Ai, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de você? Você está preocupado com o que os outros vão pensar de você? A vida está passando. Não tem que pensar, você não está fazendo nada demais, você está vivendo. Olha lá, dançando, olha lá, está um pouco claro. Olha que imagem linda, o casal dançando. Eles podem estar casados, eles podem ser namorados, eles podem ser dois colegas que mal têm dançar. Olha lá, a mulherada camarada aqui nas fotos. Ó, tá chegando lá, ó. Ai, mas eu tô velha, eu não posso viajar. Oxe, eu tomo remédio, pelo amor de Deus. Já ouviu falar em sacolinha? Põe os remédios tudo na sacolinha. Pega a receita do médico. Né? Gente, nós não podemos ficar inventando historinha para deixar a vida passar e não viver. Isso é violência. Isso é violência. Ah, mas eu uso fralda, leva a fralda. Ah, mas eu tenho frio, leva a roupa de frio. Para de ficar historinha, a vida está passando. A vida é muito curta para ser pequena. Marquem isso na cabeça de vocês. A vida é muito curta para ser pequena. O que vocês estão fazendo com a vida de vocês hoje? Vai viajar, vai passear. Olha que mulher linda aqui,
E quem achar que ela é sei lá o quê, porque ela está passando batom, o problema é da pessoa. Não deixa o que o outro pensa de você atingir o seu coração. Não deixa, devolve, toma que é seu. Sabe? Devolve. Olha lá a mulherada lá com os homens, ó, aprendendo lá com o celular, com o computador. Tem mais dificuldade de aprender? Lógico que tem. Eu tenho 47 anos, eu não aprendo com a mesma velocidade, com a mesma facilidade que quando eu aprendia com 30, gente. Comecei a mexer com inteligência artificial agora, porque eu preciso estar atualizada para as coisas. Meu Deus do céu, mas aprendi. Agora, eu não consigo. O que eu não consigo? O quê? Consegue sim. Com mais dificuldade, devagarzinho, mas consegue mexer no celular, mandar uma mensagem, tirar uma foto. Agora fica falando que você não consegue. O que você faz com a sua mente? Ela acredita que você não consegue. A nossa mente é poderosa. E nós, aqui hoje, eu coloquei um pacto do autorrespeito, né? Eu vou colocar uma música para vocês ouvirem. Enquanto vocês ouçam, enquanto vocês escutarem essa música, eu quero que vocês pensem que a partir de hoje, vocês vão se comprometer a não cometer mais a violência que vocês mesmos fazem com vocês. De tudo que eu falei aqui, muitas pessoas já falaram: Marli, eu me identifiquei com isso, nossa, parece que sou eu aí. E eu sei que muitos de vocês também. Nossa, eu não tomo água. Nossa, eu às vezes quero pôr uma roupa e eu coloco e eu me sinto feia, feio. Nossa, eu olho no espelho e fico falando mal sobre quem eu sou. E enquanto essa música estiver tocando, eu quero que vocês prestem atenção na letra delas e façam um pacto com vocês de autorrespeito, tá bom? Eu vou procurar no celular, achei, que a pessoa perde tudo. Vocês prestem atenção, tá bom? É uma música muito bonita. Eu uso nos grupos que eu faço com os meus adolescentes 60 a mais, porque a gente não está acostumado a isso. Prestem atenção e se comprometam a fazer coisas boas. Você
Porque nós, quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, e eu quis trazer essa reflexão para vocês hoje, para que vocês possam olhar por um outro lado também da violência, aquela que nós acometemos conosco. E quando a gente olha para isso, quando a gente passa a ser gentil com a gente, a se amar, a se respeitar, a cuidar da nossa mente, a cuidar da nossa emoção, a cuidar da nossa alimentação, a cuidar do que a gente quer viver, a gente fica mais forte. Nós ficamos mais fortes para quando vier uma violência de fora, eu estou empoderada, eu falo não, aqui não. Aí eu vou ter força para falar, eu uso a roupa que eu quiser porque eu sou linda, maravilhosa, maravilhoso. Você não manda na minha vida. Eu decido o que eu faço com o meu dinheiro. Eu vou passear sim. Mas, se vocês fazem com vocês, cometem em vocês a violência que vocês não querem que o outro cometa, aí fica difícil. E pensar nisso hoje foi porque eu acredito nestes mais de 15 anos atendendo 60 a mais, e eu vejo isso, gente, eu vejo isso nos serviços de convivência, eu vejo isso na clínica, eu vejo isso nos atendimentos domiciliares que eu faço. Idosos fortalecidos emocionalmente, conscientes do seu valor e dos seus direitos, têm mais força para reconhecer e enfrentar qualquer forma de violência. Então, quando eu reconheço o que eu faço em mim, quando eu mudo isso, quando eu passo a me amar, me respeitar, eu estou tendo consciência. Idosos conscientes que reconhecem o seu valor, eles têm força para brigar, para enfrentar e para pedir socorro quando alguém está violentando eles. E eu acho que este é um dos serviços, é uma das condições que o CCI, o Serviço de Convivência para a Pessoa Idosa, mais faz no dia a dia, é fortalecer os idosos para que eles fiquem bem e consigam olhar para a sua vida de uma maneira diferente, com respeito. E é lógico que temos que utilizar os canais de denúncia quando observarmos ao nosso redor, na vizinha, na sociedade, ou até mesmo dentro dos nossos lares, nós temos que denunciar. Diz que 100, né, para denunciar as violações de direito. Tem esse telefone também que é um WhatsApp, você registra ele, salva ele no celular, você manda uma mensagem, depois você fala direto com o pessoal dos direitos humanos, tá? Pode buscar, denunciar também no Conselho do Idoso, não é, professor Zero? O Conselho está lá de portas abertas para, de repente eu não sei nem como é que eu faço para denunciar, procure o conselho, converse com o conselheiro, CRAS, né, os serviços da assistência social da cidade, o CREAS, o próprio CCI. Marisa, estou passando por uma situação de violência, eu não estou conseguindo conversar com alguém, vem aqui, a Marisa acolhe, orienta. Precisamos sim denunciar, tá? Gratidão a vocês por me ouvirem, gratidão, né, por essa tarde maravilhosa. Eu espero que vocês saiam um pouquinho melhor do que vocês entraram aqui, que o que eu tenha falado tenha despertado, sabe, um pouquinho mais de auto-amor, de auto-respeito, de compaixão por vocês mesmos, porque se eu quero ser respeitada e se eu não quero ser violentada, eu também preciso não fazer isso comigo, tá bom? Gratidão por vocês terem me ouvido até, viu? Que Deus abençoe a todos. Qual o seu nome? O senhor Ivo pediu o microfone para voltar. Se o microfone falar bem alto, todo mundo escuta aí, prefiro fazer assim. Olha, está de parabéns, não há
falar duas coisinhas simples aqui. Primeiro, violência e desrespeito institucional. Nós estamos vivendo um desrespeito e uma violência institucional, porque a Constituição da República diz o seguinte: nós estamos na quinta ou sexta Constituição, certo? Essa última que a gente acha que é a Constituição do cidadão é mais uma falácia, porque num dos artigos principais da Constituição diz o seguinte: que todos são iguais perante a lei, certo? Não pode haver discriminação, mas há. Segundo, a Constituição garante o poder de compra dos salários, das aposentadorias. Isso foi esquecido, porque da forma como está sendo corrigido a aposentadoria de quem trabalhou a vida inteira, quem contribuiu para a construção desse país, está lá fora. Porque ao tempo que eles corrigem o salário mínimo a 7, 8%, a aposentadoria está sendo corrigida a 3 a 4%. E o aposentado contribuiu para isso que a Constituição deveria respeitar. É o principal fundador, fortalecedor, construtor dessa sociedade. É o trabalhador que hoje é aposentado. Então, eu queria dizer a vocês mais uma coisinha. Politicamente, e aqui não se fala de política, mas se fala de procedimento, teria que ter algum representante aqui da Câmara, do prefeito, porque esse é o tipo de palestra, uma das promoções que o Centro do Idoso faz, porque tem que haver um engraçamento, tem que estar todo mundo imbuído nesse grupo. Vocês não se esqueçam, não percam a oportunidade de cobrar nossos representantes, porque o vereador não detém o poder, ele ajuda a população a gerenciar os seus interesses, inclusive alimentação, diversão, quer dizer, tudo isso que a gente consegue tem que ser na marra, isso tinha que ser promovido, não tomado, não exigido. Então eu deixo essa mensagem aqui para vocês. Muito obrigado a todos. Complementando o que o senhor fala, eu vou falar de novo, eu já falei a importância de vocês estarem no Conselho do Idoso, porque é lá que vocês vão falar do que vocês precisam para que chegue em todas as esferas, em todas as instâncias, para que seja feita a política pública de acordo com aquilo que a população precisa. Vamos, gente, veja que dia que tem as reuniões, façam parte do Conselho do Idoso, é muito importante. Obrigada, Marli, pela sua palestra, foi maravilhoso, foi maravilhosa. Seu Ivo, muito obrigada pela sua contribuição, sempre contribuindo. Tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre a palestra? Quer falar? Seu Jorge? Essa ou eu? Alguém? Dona Maria? Foi bom para vocês? Deixa eu ver quem vai voltar o ano que vem. Se a Marisa me voltar o ano que vem, eu vejo quem volta, né? Se não voltar ninguém. A Lourdes, ela me esqueceu da lição do ano passado. Ela me esqueceu. Tá bom?
não é continuação disso, e sim alguma coisa do conceito. O conceito do idoso, sou idosa, está trabalhando há mais meses já em querer saber exatamente quem é a pessoa idosa do lar. Como vive, onde vive, com quem vive, como se alimenta, como se locomove, como é que é a parte assistencial dele. Frequenta, não frequenta, tem condição, mora sozinho, e assim por diante. E aí nós montamos um questionário, que a gente chama de um censo, a pessoa idosa. Este censo, ele tem uma porção de perguntas com tópicos diferentes, residência, parte médica, 12 tópicos diferentes. E nós estamos caminhando com isso para, no fim, saber o quê? Não para ter simplesmente um documento na mão, e sim para passar para o executivo, uma situação básica, principal, como vive, por exemplo, o idoso da reforma. Quais são as dificuldades que tem em todos os sentidos? Isto regionalizado, no centro, Parque Portugal, Jurema, e assim por diante. Para aí, então, o executivo saber, executivo, governo, município, administração municipal saber exatamente. No Parque Portugal, este assunto, na área do idoso, está bem. Às vezes funciona e não funciona bem. E outro que devia existir não tem. Para no fim o governo poder dizer claramente, olha, em cima de um centro foi feito isso. E não o contrário. Se o governo não tem uma noção o que precisa em cada espaço, que pode ser diferente no Jurema, no América 2, que pode ser diferente no Parque Portugal, ou de qualquer outro bairro dos tantos que existem, né? Porque se não tem esse levantamento, o governo pode dizer, não, mas eu fiz isso. Tá bom. E não fez aquilo naquele bairro, não fez aquilo naquele outro. Então a ideia é realmente fazer esse diagnóstico. Nós envolvemos 5 secretarias diferentes da Marisa na preparação. A gente montou este questionário, foram várias reuniões, e tira, coloca, acrescenta, troca a palavra, essa palavra não convém, é importante, né? E no fim nós tivemos uma reunião com 5 secretários no Conselho Municipal e colocamos exatamente aquilo que eu falei. O objetivo é esse que eu acabei de falar. Quem tem alguma coisa neste questionário que a gente projetou, item 1, quer tirar alguma coisa, quer acrescentar, quer trocar uma palavra, a gente perguntava por 5 secretários mais envolvidos, que era a assistência social, a saúde, assim por diante. E aí pouquíssimas coisas foram alteradas. E nós não estamos caminhando com isso, e em algum momento isto vai chegar na mão de vocês, isto vai estar implementado com isto oportunamente. Como fazer? De 2 formas, eletronicamente, mas também levando em consideração que tem algumas pessoas que ainda têm um campo de dificuldade de usar a parte eletrônica do computador, mas tem o papel também. A gente já está fazendo uma impressão do questionário, onde pouca coisa precisa ser escrita. Mas sim, não tem o que podemos fazer para depois ser facilmente tabulado. Então a ideia é essa, eu queria socializar esse assunto aqui, e em algum momento vai
vai se tornar público na cidade, a Secretaria já está sabendo. Ok? Muito obrigado. Esse censo que o professor fala é um diagnóstico que nós precisamos entender onde estão os idosos inválidos. Quais são as necessidades? Que nem falou, no bairro Parque Portugal, pode ser que seja uma necessidade, no São Marcos outra, no Jardim do Lago outra. Então, é um grande avanço que o conselho, né, o professor ali presidente, é uma força ali que leva a gente, né, com o entusiasmo dele, leva os conselheiros a abraçar foi a cartilha, foi, né, tantas coisas que já foi feita, né, por esse conselho, e agora a gente tem como censo. O censo, o diagnóstico, nós estamos ajudando a gestão pública a pensar nas melhorias para o idoso. Por que em Palinhas? Porque aqui nós somos mais de 25 mil idosos. E todo dia nasce mais um idoso. Né? Todo dia. Né? Então, tem o professor onde vivem, onde não sei o que, onde se reproduzem. Como se cuidam. Então, a ideia é que os idosos estejam mais no CCI, mais nas atividades do que lá na UBS. A prevenção. Ou muitas vezes tem aquele idosinho que vai todo dia na UBS. A enfermeira só até sabe que ele foi lá ter a pressão, aferir a pressão. Mas ele foi só por causa da pressão, porque ele quer conversar. Ele quer, se tivesse algo para ele no bairro que ele mora, porque às vezes ele não consegue chegar no CCI, ele não estaria lá, porque ele ia ter um lugar para socializar, para dar risada, para fazer uma atividade. Isso faz tanta diferença. E isso é se cuidar, né? Se cuidar. Então eu agradeço muito, Marquinhos. Muito obrigada. Olha quem está chegando aí, nossa querida secretária. Chegou no momento certo. Ela vem. Falei, Dalva, se você não está aqui, você está correndo para conseguir alguma coisa para os idosos. Pega o pano, está sem pano. Meu avô dizia assim, ó, pega o pano. Olha isso aí. Obrigada pela sua presença. Então aqui, ó, eu falo assim, ó, quando a Dalva não está aqui, vocês podem ter certeza que ela está correndo atrás de alguma coisa para o idoso. Eu acho que você tropeçou, né? Na corrida. Então eu passo aqui a palavra para você, Dalva, porque a Marli fez uma palestra maravilhosa falando, levando os idosos a refletir sobre a violência que ele faz com ele mesmo. Né? Quando eu penso que é o outro que está fazendo, né? E o professor falou um pouquinho do diagnóstico que a gestão vai fazer, né? Onde eles estão, como se reproduzem, como vivem, né? Gente, rapidinho, né? Como a Marisa disse, se eu não estou aqui, algo nós estamos fazendo. E graças a Deus que a gente tem uma equipe pequena, mas bem pequena, mas todos muito comprometidos com a população. Isso aqui através da Marisa e da Fran, com a população idosa, como eu, 60 mais, como nós temos na secretaria a Ivana, a Lídia, preocupada com as mulheres. Nós vamos ter uma grande feira, um grande evento amanhã, lá na Praça do Jardim Centenário. Quem quiser ir até lá, morar perto, ou quiser tomar um ônibus e ir até lá, se Deus assim permitir que não chover, vai ter muita coisa boa lá. Então nós vamos para lá também, porque amanhã nós vamos montar a Feira da Mulher Empreendedora.
Nós também cuidamos das mulheres vítimas de violência, que agora há pouco tivemos que correr com uma, né, que agora está lá na nossa Secretaria de Segurança Pública, lá com a guardiã Maria da Penha. Então a gente tem que se dividir. Isso é de cedo, né, até noite, né, professor Zé? Secretário é assim, né? E a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque só Deus é que faz isso. E aí aqui, para me ajudar um pouquinho, eu levanto na madrugada, então tomem cuidado, porque eu não tomei. Aí você acorda para ir até o toalete, vai meio assim, bate o pé, volta, acha que não é nada, dorme. No outro dia, você vai olhando. Eita, o que é isso aqui, né? Aí puxei no Zoom, fiz uma foto, mandei para minha irmã, que a minha irmã, infelizmente, né, já quebrou 2 vezes o pé, e uma vez quebrou os 2. Os 2 de uma vez. Olha isso aí. E só de lembrar, porque eu com nada, lembrar o que minha irmã passou, eu comecei até a chorar, me colocando no lugar dela. Aí fui para o hospital, fiz um raio-x, realmente quebrei. Aí está aqui, né? E não pode engessar, né? Aí está aqui com a gente, o pastor Jesus, que é médico, e não dá para engessar o dedo, né? Quando você quebra ele só em faixa, coloca um monte de coisa, eu botei uma meinha para andar de chinelo. Então, assim, né? Daí, detalhe. O médico queria lá que eu teria que ficar 8 semanas de atestado. Falei, oi? 8 semanas de atestado. Eu falei, tá bom. Aí eu não quis, ó. Aí eu vou lá para o rapaz enfaixar e falou, se a senhora não ficar de repouso, com os pés para cima, não vai cicatrizar, não vai colar, né, o osso. É melhor só pegar atestado. Eu falei, peguei atestado, porque a gente pode fazer 1000 coisas menos parar de trabalhar, né? Isso só quando Deus mandar. Então, muito obrigada, Marta. Eu sei que foi uma bênção. A palestra foi muito boa, porque a Fran filmou. Eu fui almoçando, porque eu fui almoçar agora há pouco. Eu fui almoçando e ela foi me falando, olha que tá assim, fotografou, falou que é uma bênção. A palestra filmou a Marta falando com vocês, então eu agradeço. Né? Vocês com esse pique, com esse frio, é isso mesmo, com disposição. Não fique em casa, porque ficar em casa só faz com que a gente adoece, né? Então não fica não. Se agasalhe, coloque lá no cachecol, faz que nem eu agora estou com frio na cabeça, vou prender o cabelo e botar um bolhão. Pronto, está tudo certo, aí estou quentinha. Mas obrigada, viu, Marisa? Obrigada e Deus abençoe a Marisa, sempre à disposição. E você sabe que mais do que nunca a gente quer e precisa descentralizar o serviço. Ontem, eu vou só me estender mais um pouquinho. Eu, como já disse, né, agora a Lídia está lá na praça, mas ontem eu fui lá com ela. E no que nós descemos, estava lá no caminhão, porque a prefeitura dos bairros, vivemos um novo tempo, o governo trabalhando, tudo quanto é canto da cidade. E aí o senhor veio assim na minha direção, né, e falou assim, vocês são de tal lugar? Falou uma rede social que tem por aí, achando que nós estávamos. Eu falei, não somos não, mas não falei nada para ele. Falei, não somos não. Ele falou, tá. Eu pensei que já vi esses negócios aí que só faz é atrapalhar. Só faz é atrapalhar. Mas eu falei, não atrapalha não. Quem trabalha, segue, põe as coisas assim. As coisas pequenas você põe do lado e você segue. Mas aí ele foi me relatar que a esposa dele, até marquei a Lídia do telefone para ela marcar e vir falar com você. Eles querem fazer atividade aqui. Ele é servidor aposentado de alguns anos, ele foi servidor do DAI, e a esposa quer vir fazer atividade. Ela tem mais de 20 programas de atividade no CCI. Mas aí ela falou para a gente colocar, que ela gostaria que a gente fizesse no centro comunitário da Vila Progresso, lá perto do Belo Homem, eles moram ali. E ela falou, ali no centro comunitário só tem um clube de mães, e o centro comunitário está lá disponível. Viu, Fran? Você está me ouvindo? Que é a Fran que cuida do centro comunitário. E aí ela falou o nome de uma atividade lá que eu já pedi para
de haver para a gente procurar, ver se a gente consegue implementar, se ela tem mais pessoas, né, além dela, para fazer algo. Aparece, né? Porque os idosos são muito sozinhos, né? E é isso, Maria. Por isso esse censo é tão importante para levantar onde eles estão, o que estão fazendo. Isso é de extrema importância para que a gente tenha esse raio-x, né? Então eu fico agradecida, né? Muito agradecida a Deus, porque nós estamos no caminho certo. Pode demorar, pode ser difícil, porque tudo é difícil, nada é fácil, mas nós estamos no caminho certo e nós vamos chegar lá, tenho certeza disso, e vamos ver várias atividades a apoiar, auxiliar os nossos 60 a mais, que agora já estão falando 50 a mais, hein, Maria? A conexão começa a trabalhar com 50. Viu? 50 a mais, antes era 12, depois puxaram para 60 a mais, agora já estão indo com 50, porque está todo mundo gostando daquilo que a gente está fazendo. Ai, maravilha! Quer que pegue uma cadeira? Não, eu vou falar prefeitura. Tá. Então, Lourdes, por favor, Lourdes. Vem cá. Um minutinho. É você mesmo. Vai vir de Lourdes. Só quero agradecer aqui a Lourdes, né? Então você vai receber das mãos da Lourdes um mimo, né? Aproveitando rapidinho, eu vou pedir para a Dalva, né, dar esse mimo para a nossa palestrante. Obrigada, Dalva. Quero agradecer aqui a Dalva, sempre eu falo para ela, né, o quanto que o CCI, né, se desenvolveu estruturalmente, né, de todas as formas na sua gestão, né? Eu estava conversando com eles aqui, porque assim, a coisa para arrumar às vezes tem que desarrumar, né? E eles estão super entendendo essa questão, né, de toda essa reforma, mas que a gente não deixou a peteca cair de forma alguma, né? Isso mesmo, Marisa. Nós, a gente sabe que vocês querem logo o salão pronto, mas acredito que mais do que nós, não, né, Marisa? A gente tem batalhado e vai ficar bom lá. Tenho certeza que vai. Mas como a Marisa disse, aí tem a agradecer você, que não deixou mesmo a peteca cair, as atividades pararem, porque eu já pensei assim, ai meu Deus, é melhor a gente dar um jeito aí de parar alguma coisa, mas ela não, a gente se vira. Eu sei que eles compreendem, né, esse salão, tá ruimzinho aqui, mas vamos continuar, né? E depois eu tenho certeza que você não está indo na prefeitura por acaso. Tá bom. Muito obrigada. Manda um abraço lá para o prefeito, por nós. Deixa
e as flores foram cedidas por você. E ela fala que ela fica muito feliz porque ela só tem gratidão, né? Só gratidão. Fala um pouquinho. Muita gratidão, sim. Quando eu cheguei aqui, eu a Marisa, conheci a Marisa e ela me acolheu de uma forma tão carinhosa que hoje eu sempre comento com as minhas amiguinhas. Cada detalhe que sucedeu, eu faço transportão, cada detalhe, eu falo, Deus, abençoa todos os envolvidos que estão na frente de tudo isso, porque quanto que fiz bem para mim, quanto eu vejo tantas amigas. Hoje eu causo do tempo faltou bastante, né, Marisa? Mas devido ao tempo que chega, né? Você sabe, né? E então a gratidão é muito grande. Aquilo se esclarece o quanto nós vivemos. Eu vejo o quanto que veio melhorar a minha vida e também o pessoal da saúde sempre estamos aqui nos orientando, os professores, dizer que Deus abençoe famílias, né? As autoridades, o nosso prefeito, cada vez é melhorando mais para o nosso bem-estar do idoso. Hoje eu vejo quanto minhas amigas estão vivendo diferente. E eu também, graças a tudo, os benefícios das pessoas que estão em frente, trazendo recursos para nós, da terceira idade, nós idosos que precisamos. Os filhos vão trabalhar, a família, cada um tem seus compromissos. E o idoso fica em casa. A tendência é, já fez tudo, agora é só descansar. Mas será que é isso? Descansar? Não. Aí, isso sempre de segunda a quinta-feira. E vou para a igreja também, que em primeiro lugar é Deus. Esse lugar aqui é muito abençoado, valimos abençoado por Deus, os nossos vereadores, nosso prefeito, todas as autoridades. Eu falo, a GM, a militar, excelente trabalho. Eu moro no Jardim Paraíso. Gente, eu vou falar que aqui todos são conhecidos. Eu não tenho preocupação de manter escondida, cadeado no meu quintal. Eu saio para a rua, bato com a vizinhança, eu faço caminhada no centenário. Tanta gente fala, mas você caminha sozinha? Glória a Deus! Vou louvando e vou exaltando o Senhor, parando com as amigas, falando, não é para você ser rico e lá é saúde. Isso daqui é saúde. Presença de Deus. Aqui tem amor. Não tem amor, tem o Senhor. Então, a dona Francisca está aqui ainda. Que Deus abençoe os prefeitos, as autoridades, os vereadores, né? E é só gratidão. Só gratidão, né? Que Deus continue abençoando o nosso prefeito, dando sabedoria para ele dar conduzir. Nós sabemos que não é fácil. Fico pensando muitas vezes em chuva, temporal, com os pés no pé, com a natureza. Fico pensando, meu Deus, que abençoe a nossa humanidade, ilumina, tanta sabedoria. Você, que certo estão fazendo, que Deus reveste com cuidado seu, que tudo saia bem. Que Deus abençoe famílias, que vocês todos. Então, vamos lá. Vou dar